Senhor, do teu trono, nasce todos os dias, Senhor, no nosso coração, porque a tua palavra, Senhor, ela não se repete, ela se renova, Senhor, a cada dia, Pai. Usa, Senhor, o teu servo como instrumento, ó Deus, ó Pai, eficaz nas tuas mãos, Senhor, nesta noite, e que venha a nós, Senhor, ó Deus, o teu reino através da tua palavra, Senhor, que nós venhamos a colocá-la em prática, Pai. Nós repreendemos, Senhor, ó Deus, toda agir das trevas nesta hora, Pai, todo espírito de incredulidade, em nome de Jesus, seja repreendido, e que a tua palavra, Senhor, ó Deus, que esta mensagem que hoje vai ser pregada pelo teu servo, Senhor, venha chegar aos nossos corações e venha fazer o efeito pelo qual ela vai ser liberada, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Você vai ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 6. Nós vamos ler do 5 até o 15. Vamos falar sobre a oração. E dentro da oração, a oração que Jesus ensinou, conhecida por nós como oração do Pai Nosso. Vou esperar você encontrar aí para nós lermos juntos. Amém? Todos encontraram? Diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto, e então o seu pai, que o vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu já venho meditando nessa palavra há um tempo. Eu ia pregar ela semana passada, mas tive que trabalhar até mais tarde, não consegui vir para a igreja. E hoje apareceu a oportunidade de pregá-la, Será que nós realmente sabemos orar? Será que a nossa oração vai de acordo com a Bíblia? Vai de acordo com o modelo de oração que Jesus ensinou? Mateus 5, 6 e 7 é conhecido como o Sermão do Monte. Diz que Jesus subiu no Monte das Oliveiras, se assentou ali e ele começou a ensinar as pessoas ali em cima do monte. E ele ensina sobre diversas coisas, sobre adultério, sobre homicídio, sobre os juramentos, sobre o divórcio. Vamos ver mais o que. Uma das coisas foi a oração. O capítulo 6, ele fala basicamente de ajuda aos necessitados, de oração e das nossas preocupações com a vida. Então, em casa, leia lá Mateus 5, 6 e 7. Se pegar para ler, dá para ler de uma vez, são capítulos pequenos. E veja os ensinamentos de Jesus no Monte das Oliveiras. Os ensinamentos de Jesus nesses 3 capítulos. Eles basicamente resumem o Evangelho nesses 3 capítulos. E aí, a partir do versículo 5 do Mateus 6, Jesus começa a ensinar aquele povo a orar. E a primeira coisa que ele diz é para nós não sermos como os hipócritas. Não sejam como os hipócritas, porque eles querem ser vistos. Os hipócritas, o que eles faziam? Eles iam lá para a esquina, lá na sinagoga, lá perto da sinagoga, e ficavam orando em voz alta para mostrar que eles estavam orando. Para mostrar para as pessoas: olha só, eu sou homem de oração. É como a parábola que o Senhor Jesus contou sobre o fariseu e o publicano.
né, que os dois subiram para orar, e o fariseu orava e dizia assim: Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esse pecador aí, ó, porque eu oro todos os dias, eu jejuo 2 vezes por semana, né, eu sou seu servo, eu faço tudo bonitinho, eu cumpro todo o seu mandamento. E o publicano, ele só batia no peito com a cabeça baixa, ele não conseguia nem olhar para o céu, ele batia no peito e falava assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E a Bíblia fala que o publicano desceu dali justificado. Né? Quantas pessoas não querem uma oportunidade, né, na igreja, simplesmente para aparecer, né? Não querem uma liderança para mostrar que tem uma liderança, né, para ter um status, mas conosco tem que ser diferente. Né? Nós sabemos, o Senhor Jesus, ele continua dizendo aqui, que se nós não formos como os hipócritas, o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, que nos vê em secreto, Ele vai nos recompensar. Né? Então, eu não preciso mostrar o que eu faço. O Senhor nosso Deus, Ele vê o que nós estamos fazendo, Ele conhece o nosso coração, né? Ele conhece as intenções do nosso coração. Às vezes nós podemos até enganar um ou outro, mas Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o porquê nós estamos fazendo. Então, o primeiro ponto para nós entrarmos na presença de Deus em oração é termos um coração sincero, né? Termos um coração que busca agradar a Deus, né? Que busca mostrar a Ele o que nós estamos fazendo. Mais para frente, o Senhor Jesus fala sobre o jejum e sobre esmolas. No versículo 5 ele fala sobre isso. E ele diz assim: quando vocês derem esmola, dê com uma mão, esconda a outra. Né? Não mandem tocar trombetas, não mandem fazer nada para mostrar o que vocês fizeram. Né? Porque o seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. E sobre o jejum ele fala, quando vocês forem jejuar, não tentem mostrar para todo mundo que vocês estão jejuando. Porque os pagãos, os fariseus, eles não lavam o rosto e vão lá para a sinagoga mostrar que eles estão jejuando. Mas com vocês é diferente, lava o seu rosto, né, se limpe bem, não mostre uma aparência triste, mostre uma aparência de alegria. Porque quem precisa saber que vocês estão jejuando não são as pessoas, é o seu Pai que está no céu. Então nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos para Deus, nós não fazemos para mostrar para homens. Claro que um reconhecimento é normal, né? Quando nós fazemos alguma coisa que tem um certo destaque, nós vamos ser reconhecidos, as pessoas vão nos elogiar, mas até para isso nós precisamos ter maturidade, para entender que nada do que nós fazemos é por nossa própria habilidade, né? Não é porque nós fazemos que nós somos bons, é porque o Senhor tem nos capacitado. Então nós temos que ter isso em mente. O que eu faço para Deus. E aí entrando na oração, né, na parte que Jesus ensina sobre oração mesmo, no versículo 7, ele fala assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Né? Oração, primeiro ponto, oração é uma conversa. Né? Oração é um diálogo. E todo mundo aqui conhece uma pessoa que sempre que te encontra fala a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Né? Se torna uma pessoa cansativa. Você vê a pessoa vindo e fala: ih, vai falar de novo daquele assunto. Né? Nós não podemos ser assim, nós temos que ser diferentes. Né? Oração é uma conversa. E nós só temos assunto para conversar com quem nós temos intimidade. Né? Tem pessoas que têm mais facilidade de conversar, de puxar assunto. Mas a maioria das pessoas só consegue conversar por mais tempo se tiver intimidade com aquela pessoa. E a oração é a mesma coisa. Nós só vamos conseguir orar por mais tempo se nós tivermos intimidade com Deus. Né? Senão nós vamos travar, nós vamos ter muito o que falar. Então nós temos que ter intimidade com Deus, conhecê-lo, para nós podermos orar da forma correta. O apóstolo Tiago, na sua carta, ele diz que nós muitas vezes pedimos e não recebemos, porque nós não sabemos pedir, porque tudo que nós pedimos é para gastarmos nos nossos próprios deleites. Ou seja, a oração não pode ser egoísta. Se eu ficar orando pedindo coisas só para mim, né, pedindo só para Deus me abençoar, Deus me abençoar, Deus me abençoar, e não orar pelos meus irmãos, não orar pela minha igreja, não orar pela minha família, eu estou sendo egoísta. Né? Nós precisamos orar por aqueles que nos cercam. A Bíblia fala para nós orarmos até pelas autoridades, né, orar pelos políticos, né, por nossos chefes.
Ah, mas é que você não conhece meu chefe. Né? Se você conhecesse meu chefe, você ia ver se orar por ele. Nós temos que orar. O apóstolo Paulo diz que é para nós abençoarmos aqueles que nos perseguem, né? Para nós orarmos por aqueles que nos fazem o mal. É difícil, né? O nosso coração duro não quer orar para abençoar essas pessoas, não quer orar e dizer, Senhor, eu sei que ele tem me feito mal, mas que o Senhor converta o coração dele, né? Que o Senhor transforme esse coração. Mas a nossa oração muitas vezes é, Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo lá, né? Pesa a mão, pega firme, faz ele sofrer para ele ver que ele não pode mexer com um dos seus. Nós estamos errados. Né? Hoje em dia, eu estava conversando até com o pastor e com o pastor Javier no sábado, depois da festa. As letras das músicas ditas cristãs, muitas vezes, incentivam mais a vingança do que a adoração a Deus. Né? Não, porque quem te bateu vai ter que apanhar agora, porque Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, nós temos que pedir misericórdia, porque muitas vezes essas pessoas estão fazendo as coisas sem saber o que estão fazendo. Às vezes eles não têm o mesmo conhecimento de Deus que nós temos. Nós temos que pedir para que o Espírito Santo alcance essas pessoas, né, converta o coração deles para que eles entendam o erro que eles têm cometido. Então, nós precisamos orar com Deus como quem conversa com um pai, né, como quem tem intimidade. E o versículo 8, o Senhor Jesus diz que nós não precisamos ficar repetindo sempre as mesmas coisas, porque antes de nós abrirmos a boca, o Senhor já sabe do que nós precisamos. O Salmo 139, o salmista Davi, ele faz uma oração a Deus, ele diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe quando eu me levanto e quando eu me assento. O Senhor esquadrinha o meu andar. Ainda que a palavra não me chegou à boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Então o Senhor nos conhece, nós não precisamos ficar... É claro que tem coisas que nós vamos orar e vamos sempre colocar em oração. Né? Por exemplo, a conversão de um familiar. Nós devemos orar sempre, mas nós devemos entender que o Senhor é quem vai ditar o momento certo, é Ele que vai agir conforme a vontade dEle. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Nós devemos orar, clamar, sabendo que Ele é quem está trabalhando. Né? Que a nossa oração, ela é extremamente importante. Mas Ele só vai fazer aquilo que estiver conforme a vontade dEle. E aí, no versículo 9, o Senhor Jesus começa a ensinar um modelo de oração. Né? Muita gente ora o Pai Nosso todos os dias achando que tem algum efeito ficar repetindo apenas o Pai Nosso. Não, o Pai Nosso é um modelo, ele dá alguns princípios para que nós sigamos. Né? Ele começa dizendo assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Toda oração nossa, qualquer oração que nós formos fazer, tem que ser direcionada a Deus. Nós não podemos orar direcionando ao diabo, né? Porque tem gente que vamos começar o culto. Senhor, nós te agradecemos, repreende o diabo, porque o diabo, e nada de Deus. Né? Nós temos que entender que a nossa oração é para Deus. Nós temos que exaltar o Deus a quem nós servimos. Né? Nós temos que adorá-lo, nós temos que engrandecê-lo em oração, lembrando de tudo que Ele tem feito por nós. Talvez nós pensemos assim, mas Deus não tem feito muita coisa por mim. Nós estamos vivos, né? Nós estamos saudáveis. Talvez com uma doença ou outra, alguma coisa que nós reclamemos para Deus, Senhor, mas eu estou doente. Amém, mas glória a Deus que eu posso estar aqui hoje. Quantas pessoas estão no hospital internadas e não podem? Né? Quantas pessoas morreram essa semana? Alguns, como foi o caso do Robin Williams, a semana passada, não aguentaram uma doença, que a depressão é uma doença, não aguentaram uma doença e tiraram a própria vida. Quantas pessoas se matam por dia porque não têm esperança? E nós temos a esperança no nosso Deus, nós sabemos que Ele está agindo em nosso favor. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o nosso bem. Ainda que Deus não responda a nossa oração, é para o nosso bem. E nós precisamos adorar ao Senhor, nós precisamos conversar com Ele, sempre o exaltando. E aí no versículo 9 mesmo diz assim, o versículo 10, aliás, venha o Teu reino. O Senhor Jesus disse que o reino dEle já está entre nós. Né? Quando nós nos reunimos, nós estamos proclamando o reino do Senhor Jesus. Né? Nós estamos proclamando o reino de Deus.
Cada um de nós é um embaixador do reino. O apóstolo Paulo diz isso numa das suas cartas. Nós somos cartas vivas, nós somos embaixadores do reino de Deus. Então, vir a nós o reino de Deus é nós cumprirmos aquilo que o Senhor Jesus nos mandou. Em Marcos 16:15, ele diz para nós irmos por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Né? Em Mateus 28:18, se eu não me engano, ele diz que é para nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o versículo seguinte diz assim: ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Ensinar o que Jesus ensinou é fácil. Eu posso pegar uma lousa aqui, explicar, dar uma liçãozinha e todo mundo vai aprender. Mas ensinar a guardar é convivência, é discipulado. Então nós precisamos colocar em oração: Senhor, me ajude, Pai, a discipular aqueles que estão ao meu redor, seja da minha família, seja na igreja, porque todos nós, a Bíblia fala que todos nós somos sacerdotes, nós temos que ajudar a apacentar o rebanho do Senhor. Não é tomar o lugar do pastor, não é querer tomar a autoridade do pastor, mas um ajudando o outro. Quando o outro está meio devagar, você vai lá e dá um empurrãozinho nele. Quando eu estou devagar, o outro vem e me dá um empurrão. Um ajudando o outro a caminhar. Se um parou, o outro vai lá e busca, puxa para frente de novo, vamos continuar andando. Isso é proclamar o reino de Deus. Isso é fazer o reino de Deus vir até nós. E aí, no mesmo versículo 10, ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu ouvi uma frase esses dias, falando sobre oração, que é muito interessante. O pastor disse assim que quem manipula divindade é bruxo. Nós clamamos e esperamos Deus agir. Nós não podemos determinar o trabalhar de Deus e falar: pode vir aqui porque vai acontecer desse jeito. Nós podemos falar: pode vir aqui porque eu creio que vai acontecer. Mas se não acontecer, Deus vai ser glorificado da mesma forma. Os 3 hebreus lá na fornalha, Nabucodonosor pega e fala para eles, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu vou mandar aquecer essa fornalha aqui 7 vezes mais. Se vocês não se dobrarem à minha estátua, eu vou jogar vocês lá. E eles respondem: olha, rei, você fique sabendo que se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós também não vamos nos dobrar à sua estátua. O que eles estavam querendo dizer? Nós estamos para cumprir a vontade de Deus. Seja para a vida, seja para a morte, nós vamos adorar ao nosso Deus. Nós não podemos negociar. Nós entendemos que a vontade dEle é o melhor para nós. Então, muitas vezes nós oramos e não conseguimos uma resposta de Deus, ou a resposta não é a que a gente queria, e nós viramos para Deus e falamos assim: mas por que, Senhor? Senhor, mas era o melhor caminho para nós. Nós só conhecemos agora, nós não sabemos o que vai ser daqui 5 minutos. Nós não sabemos se esse culto vai terminar. E o Senhor Jesus, Ele já sabe lá na frente. O nosso Deus, Ele conhece o nosso futuro, e Ele sabe que o que é melhor para nós lá na frente. Muitas vezes uma resposta que para nós hoje seria muito bom, amanhã pode nos afastar de Deus. Muitas vezes algo que nós pedimos hoje, pensando que é o melhor para nós, amanhã pode nos tirar da presença de Deus. Então nós precisamos entender que tudo o que o Senhor for nos dar, Ele vai nos dar conforme a vontade dEle. Se for da vontade dEle nos dar, Ele vai dar. Se não for da vontade dEle nos dar, nós podemos orar, podemos jejuar, podemos ir para o monte, podemos fazer o que for, que Ele não vai atender. O apóstolo João escreve em uma das suas cartas que a confiança que nós temos em Deus é que Ele vai nos atender quando nós pedimos aquilo que está de acordo com a vontade dEle. O Senhor Jesus disse para os discípulos: vocês são meus amigos quando fizerem o que eu vos mando. Nós precisamos entender que Deus ainda é o nosso Senhor. Nós estamos conversando no sábado, a gente ficou aí conversando um pouquinho, até 3 horas da manhã. Eu, pastor e o pastor Javier, então a gente falou de bastante assuntos. E foi muito bom porque nós conversando, a gente falou de muita coisa e crescemos bastante. E uma das coisas que nós falamos é que as músicas hoje, infelizmente, a nossa teologia está se baseando nas músicas, em vez da música se basear na Bíblia. Então as pregações vão com aquilo que as músicas aí estão falando, em vez de ser o contrário, as músicas irem no que a palavra diz. E hoje nós temos muita música de Jesus meu amigo, Jesus
né? Eu quero brincar de esconde-esconde com você, quero correr com você. Amém, o Senhor Jesus é o nosso amigo, mas antes de tudo Ele é nosso Senhor, né? A relação com o Pai, Ele é nosso amigo, só que quem manda em casa é Ele, né? O filho não, pelo menos não deveria, né? Hoje em dia está tão bagunçado que o filho não mete o dedo no nariz do pai e dá ordem para o pai, né? O filho não fala para o pai o que ele deve fazer, é o contrário, é o pai que fala para o filho como deve ser. Então nós precisamos entender que nós estamos submetidos à vontade do nosso Deus. Aquilo que o Senhor nosso Deus quiser para nós, nós temos que entender que é o melhor, que Ele vai fazer o que é melhor para nós. Ele diz para os fariseus, Ele fala assim, qual é o filho que pedindo um ovo, o pai lhe dá uma serpente? Ou pedindo um pão, o pai lhe dá uma pedra? Nenhum, né? Nenhum pai vai fazer isso. O pai vai querer dar o melhor. Só que tem coisas que, se Ele nos der, nós nos matamos. Essa semana mesmo teve aí um outro atropelamento, um rapaz com um Mustang, eu não sei se vocês viram, que eu não sei nem quanto custa aquele carro, né? Milionário, o pai vai dar o carro para ele, ele vai, se não se mata, mata os outros, né? Quantas coisas os pais dão e estragam os filhos, mas com Deus é diferente, Ele não vai dar nada para nós que vai nos estragar, que vai nos afastar dEle. Então nós precisamos entender a vontade dEle primeiro, para depois nós questionarmos. E aí o versículo 11 diz assim, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O salmo que foi lido aqui, o 34, o 8 diz assim, o versículo 8 diz que é para nós provarmos e vermos como o Senhor é bom, né? E o versículo 10 diz que o Deus sustenta o leão, né? E Ele vai nos sustentar. Alguma coisa assim, né? Que o Senhor nosso Deus, Ele sustenta os animais e Ele nos sustenta. É para nós agradecermos pelo sustento que Ele tem nos dado. Dia após dia, Ele vai nos sustentando. Pode ser que tenha dia que pareça que vai faltar. Mas, Senhor, mas não vai dar. Mas Ele sempre supre as nossas necessidades, né? As nossas necessidades sempre são supridas pelo nosso Deus. E nós precisamos entender que tudo isso está nas mãos dEle. Como foi com o povo de Israel lá no deserto. O povo pediu pão para Deus, falou, Senhor, mas lá no deserto a gente tinha pão. Vocês querem pão? Então tá bom. Todos os dias de manhã, quando vocês acordarem, vai ter um maná aí no chão, que era uma espécie de pão. Vocês podem pegar, recolham, só que vocês vão recolher só para o dia. Porque se guardasse para o dia seguinte, estragava. A única vez que eles podiam pegar para 2 dias, a porção para 2 dias, era na sexta-feira. Porque por mandamento de Deus para os judeus, no sábado eles não deveriam fazer nenhum tipo de trabalho, né? Inclusive não recolher esse pão. Então, da sexta para o sábado, eles pegavam uma porção dobrada. O Senhor nosso Deus, Ele vai dar aquilo que nós necessitamos. Se for para o dia, Ele vai dar para o dia. Se precisar para 2 dias, Ele vai suprir para 2 dias. Se for para um mês, Ele vai suprir para um mês. Mas nós precisamos entender que está tudo conforme a vontade dEle. Ele vai suprir as nossas necessidades, né? E necessidade não é luxo. Ah, mas eu não posso ter nem um pouquinho, nem nada de luxo? Pode, mas isso não é obrigação, né? Deus não tem obrigação de nos dar nada a mais do que nós necessitamos. Se Ele nos abençoa com mais, é simplesmente pela graça dEle. É porque Ele quis nos dar algo a mais. Mas o sustento é garantido. Ah, mas eu conheço pessoas na igreja que estão passando necessidade. Acontece, pode acontecer. Mas para isso, todo domingo de ceia, à noite, nós fazemos uma coleta de alimentos aqui para dar para aqueles que necessitam, né? Então, se você sabe de alguém que está passando necessidade e nós ainda não sabemos, né, então converse com a gente para a gente poder montar uma cesta básica para essa pessoa também, né? Porque nós temos que ajudar essas pessoas a serem supridas. E isso é ser igreja, né? Isso é ser corpo. É um ajudando o outro. E o pão de cada dia não falta para ninguém, né? O Atos 2 diz que os discípulos, né, quando as pessoas se convertiam, as pessoas vendiam tudo e davam para os discípulos e eles repartiam com todos. Não tinha ninguém que era rico e ninguém que era pobre. Todos tinham igual, né? Então nós precisamos aprender a dividir, ter esse coração aberto a dividir com aqueles que têm necessidade. Se hoje eu tenho um pouco mais, eu vou abençoar aquele que tem um pouco menos.
né, que está faltando, porque amanhã pode faltar para mim e Ele me suprir. Nós precisamos entender que o pão nosso de cada dia é o Senhor que nos dá. Aquilo que é sobra, Ele nos dá para nós podermos abençoar outras pessoas, né, para nós podermos ajudar aqueles que estão necessitados. E aí o versículo 12, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. É a mesma coisa que eu deitar hoje, antes de deitar eu falar assim para Deus, falar, Senhor, me trata amanhã do mesmo jeito que eu tratei as pessoas hoje. Será que nós temos coragem de fazer essa oração? Fala, Senhor, age comigo como eu tenho agido com os outros. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, né? Me perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. É o que Jesus conta na parábola dos 2 servos que deviam muito ao rei, né? O servo que devia muito ao rei. Vamos colocar em valores de hoje, tá? Por exemplo, um devia 1 bilhão para o rei. E aí o rei chama ele e fala assim, vem cá, meu servo, vou te colocar na cadeia, vou pegar sua mulher e seus filhos, vou vender lá como escravos, eles vão trabalhar até me pagar, e aí quando eles acabarem de pagar essa dívida que é impagável, eu vou soltar você de novo e você pode ir. E aí ele se ajoelha e fala, não, meu rei, não faz isso comigo, né, me perdoa essa dívida. E o rei pega e fala assim, tá bom, vou ter compaixão de você, então eu vou te perdoar. E aí ele sai da presença do rei, chega na rua, encontra um amigo dele que devia R$1.000 para ele. E aí ele pega e fala assim, viu, e aqueles R$1.000 que você está me devendo? Ah, mas agora eu não tenho dinheiro para te pagar, então eu vou prender sua mulher e seus filhos, enquanto eles não me pagarem, você vai ficar preso. E aí os soldados do rei veem essa atitude dele, pegam e levam ele de volta para o rei. Fala, tá aqui, ó, ele foi lá cobrar uma dívida muito menor do outro, sendo que ele acabou de ser perdoado. E o rei fala para os soldados, fala, ó, vai lá e pode lançar ele então agora no cárcere, né, pode prendê-lo. Quantas vezes nós não reconhecemos o perdão que Deus nos deu e ficamos emburrados com coisinha boba, né, com coisas muito menores. Então nós precisamos aprender a perdoar as pessoas, né, aprender a perdoar aqueles que têm nos ofendido. E aí o versículo 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós precisamos orar todos os dias. Senhor, esse mundo é mau. Esse mundo tem só o que é ruim para nos oferecer. Né? Se nós formos ver como caminha o mundo, está indo de mal a pior. Está indo para o precipício. E nós não podemos, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, nós não podemos nos amoldar a esse mundo. Né? Nós precisamos lutar todos os dias, mas só pelas nossas forças é impossível nós lutarmos. Né? Se o Espírito Santo não estiver conosco, não estiver nos dando força, é impossível que nós consigamos passar imunes nesse mundo. Né? Então nós precisamos orar e falar assim, Senhor, me ajuda, não me deixe cair em tentação, né? Não me deixe entrar pelo caminho dos ímpios, não me deixe fazer o que o mundo faz, até porque nós somos referência aí fora. Se nós erramos, se uma pessoa daí do mundo é pega fazendo algo de errado, tudo bem. Ah, é normal, o mundo está perdido mesmo. Agora, se nós somos pegos fazendo algo errado, já começa. Aí, ó, o crente lá, ó. Não é ele que é crente? Olha o santarrão aí, ó. Viu? Fazendo a mesma coisa que os outros. Então, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos nos esforçar para não pecarmos. Né? Nós precisamos nos esforçar. Não basta também só eu orar e falar assim, Senhor, me livra do mal, não me deixe cair em tentação. E ir pelos caminhos que eu sei que eu vou cair em tentação, que eu vou ser tentado. Então nós precisamos orar e precisamos também vigiar. O Senhor Jesus disse antes de ser preso e ser crucificado, Ele falou, orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Então nós precisamos buscar todos os dias a força do Senhor para que nós não pequemos, né? Para que nós consigamos fazer a vontade dEle e que não seja apenas a oração, mas sejam atitudes de fugir dessa tentação. O apóstolo Paulo, ele dá uma recomendação em uma das suas cartas que ele diz assim, fujam de toda a aparência do mal.
Se parece mal, já é para a gente fugir. Quanto mais o que a gente sabe que é mal. Né? Ele diz para Timóteo, numa das cartas a Timóteo, ele diz para Timóteo fugir dos desejos da sua mocidade. Ele sabia do que Timóteo passava, né? Das tentações que Timóteo passava por ser jovem. Né? Claro que os mais velhos também têm as suas tentações, mas é que para os jovens o mundo está aí escancarado. Né? Quando você fala que vai para a igreja, mas você é muito novo para ficar aí enfiado em coisa de igreja. Deixa quando você estiver mais velho, quando você estiver lá com uns 80 anos, você vai para a igreja, aí você pede perdão, Deus perdoa mesmo. Né? Quantas vezes a gente não ouviu isso? Está perdendo sua juventude na igreja? Larga de ser bobo. Então nós precisamos fugir dessa tentação, porque se nós ficarmos ouvindo isso, provavelmente uma hora a gente vai começar a pensar, é mesmo, né? O que eu estou fazendo na igreja? Se Deus vai me perdoar quando eu pedir perdão, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, nós precisamos entender que o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele vai nos perdoar, mas Ele requer de nós santidade. Né? Ele diz que é para nós sermos santos assim como Ele é santo, que nós precisamos nos esforçar para fugir do pecado. Então nós temos que entender que tudo o que nós vamos fazer, como o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa, nós precisamos fazer para a glória de Deus. Tudo o que nós formos fazer, nós temos que fazer para Deus ser glorificado. E aí, para uma régua, né, que eu falei até com os jovens aqui uma vez, para eu saber o que eu posso fazer e o que eu não posso. Né? Porque às vezes a gente quer dar de bobo e fala assim, mas eu não sei se isso é pecado. Né? Eu não sei se eu posso ou não posso fazer. É simples. Você faria isso aqui em cima do altar? O que você vai fazer, você faria no meio da igreja? Não faria. Pelo amor de Deus, como que eu vou fazer isso no meio da igreja? Então você não tem que fazer lá fora. Né? O que nós sabemos que não é pecado, nós fazemos aqui dentro da igreja, não tem problema nenhum. Né? Nós fazemos num culto, por exemplo. Agora, se eu não posso fazer para as outras pessoas verem, é porque tem alguma coisa errada. E no final do versículo 13, né, ele diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração começa exaltando o nosso Deus e ela termina exaltando o nosso Deus. Ela começa exaltando o nome do Senhor, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Que o Senhor seja exaltado no nosso meio, que o Senhor seja adorado, porque o Senhor está acima de nós, o Senhor é soberano, e termina dizendo que dele é o poder, é o reino e é a glória. O apóstolo Paulo, se eu não me engano em Colossenses, ele diz que, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. João 1,3 diz que tudo o que foi feito por nosso Senhor Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Né? Ele estava com Deus e ele fez tudo. Tudo é dele. Os Salmos diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Todo o poder é do Senhor. Todo o poder foi dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse ele diz que todo o poder está nas suas mãos. Né? O apóstolo Paulo em Filipenses 2, ele escreve que o nosso Senhor Jesus tem um nome que está acima de todos os nomes. E que a esse nome um dia todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E nós hoje podemos fazer isso em oração. Né? Muitas pessoas só vão poder fazer isso lá no dia do juízo final. Só no último dia eles vão se dobrar e vão falar assim, realmente Ele é o Senhor. Mas aí já é tarde. E nós podemos hoje dizer, Senhor, Tu és o Senhor das nossas vidas. O Senhor é o Deus a quem nós servimos. Tudo pertence a Ti, a minha vida Te pertence. Tudo o que eu tenho é Seu. Tudo o que eu tenho está nas Tuas mãos. E nós precisamos orar com sinceridade e falar, Senhor, toma, Pai, a minha vida nas Tuas mãos. Faça em mim a Tua vontade, porque eu sei que o que o Senhor vai fazer para mim é o melhor. Eu sei que o Senhor tem o poder para todas as coisas. E aquilo que estiver de acordo com a Tua vontade, o Senhor vai fazer, o Senhor vai cumprir na minha vida. E aí ele encerra dizendo, nos versículos 14 e 15, né? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Nós precisamos buscar de Deus um coração perdoador. Nós precisamos buscar de Deus
que nós temos a nossa consciência limpa com Ele. Né? Ainda que se a outra pessoa não nos perdoar, paciência. Mas nós perdoamos, né? Nós não fiquemos presos a isso. E clamar ao Senhor todos os dias: Senhor, cumpra em mim o teu querer. Faça em mim a tua vontade. Porque a oração do Pai Nosso, o resumo dela é esse: Senhor, eu sei que o Senhor é o soberano, eu sei que tu és o meu Deus, o Senhor é o todo-poderoso, e cumpre em mim a tua vontade, porque eu sei que se o Senhor cumprir a tua vontade, eu vou ter a provisão, o pão não vai me faltar, eu não vou ter nenhum tipo de problema, né? Não que eu vá passar por essa vida sem ter, né, nenhum tipo de tribulação. Nós vamos ter, mas esses problemas eles vão nos trazer só a perseverança, que aí, como o apóstolo Tiago diz, né, a perseverança que produz a fé. Esses problemas, essas tribulações vão nos fazer crescer. Nós precisamos entender que quando Deus nos permite passar por uma situação difícil, é a vontade dEle para que nós cresçamos. E que no final Ele vai nos guardar, né? E no final nós vamos louvar o nome dEle e vamos dizer: Senhor, Teu é o reino, Teu é o poder e Tu é a glória. É para o Senhor que nós existimos. Amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Quero chamar o pastor Marcos. Graças a Deus. Amém? Diga: fui abençoado. Porque a palavra de Deus só vem para abençoar. Amém? Ela vem para nos abençoar, para nos pôr de pé, para nos manter de pé. Aleluia. Não, pode ficar sentado. Eu quero nesse momento agradecer ao Senhor pela vida do presbítero Tiago, né, pela vida da sua esposa diaconisa Patrícia e do Bruno. Deus os abençoe em nome de Jesus e que mantenha-os firmes conosco nesse caminho. Amém? Porque nós temos muito para conquistar nessa terra. Amém, igreja? Temos muito, né?